dois dados, eles estavam em sintonia com um discurso muito presente durante a minha graduação, de que na década de 70 a associação foi profundamente realizadora, porque organizou um congresso no Rio de Janeiro em 1972 com 1.300 pessoas, e essa associação era uma instância que articulava e estava militando para aquilo que depois virou lei da profissão, curso superior em arquivo. Eu tinha esse discurso que trazia do momento da minha formação em arquivologia, e depois ajudado por alguns outros elementos, um estudo sobre associativismo, e fui fazer essa pesquisa. As fontes me deram conta que, de fato, aquele pronunciamento no momento fundador da associação, foi possível identificar um discurso ali. Nós estamos aqui preocupados com a realidade dos arquivos e queremos superar isso com uma legislação arquivística, queremos superar isso com formação qualificada desses profissionais, queremos superar isso com uma lei de profissão. E isso me chamou muita atenção, porque disso eu falei, então tinha minimamente um projeto com essas direções. A direção da legislação sobre os arquivos, ela apareceu muito pouco nos instrumentos de divulgação da associação durante os anos 70. Isso também foi uma outra dica do trabalho do Vitor, sobre o quanto um instrumento de divulgação é fundamental no funcionamento do associativismo. E aí, não tanto sobre a questão dos arquivos, e aí eu comecei a pescar a recorrência, ou pelo menos uma linha de discurso bem corporativa, que vai tomando consistência, né? Nós, menos sobre a realidade dos arquivos, mas mais sobre nós precisamos de uma formação para esse profissional de arquivo, e ela precisa ser uma formação de nível superior. Isso vai aparecendo, e vai aparecendo como isso é buscado, e também vai se divulgando essas tentativas. Então, estamos em contato com o Conselho Federal de Educação, tivemos audiência com o Conselho Federal de Educação, temos o sobrinho em defesa nossa lá no Conselho Federal de Educação. Em 1972, nesse congresso enorme no Rio de Janeiro, já se divulgava uma peça como conquista, que foi o Conselho Federal de Educação ter aprovado um currículo mínimo para o curso superior em arquivologia. Isso tem algum impacto concreto? A gente pode dizer que sim, porque o curso permanente do Arquivo Nacional, ele tem ali uma referência para se adequar a esse currículo e, inclusive, tentar se tornar o curso superior de arquivo. A gente tem informações sobre convênio com a UFRJ, buscando isso. Mas vejam só, aquele projeto da associação fundada em 71, pensando em formação com nível superior, profissão regulamentada e também superação de uma precária realidade dos arquivos brasileiros, mas isso eu acho que fica em terceiro lugar, pelo menos no discurso que eu tive contato. Tem conquistas imediatas, ou um ano e meio depois, pensando no currículo mínimo. Mas está se buscando. A gente encontra fontes das audiências também na direção da lei. É com o ministro do Trabalho. Isso é buscado. E uma outra coisa interessante são as ameaças captadas pelo movimento. Então, se sente ameaçado por
por um programa de plano de cargos do DASP, que de alguma maneira dissolve a atividade arquivística num outro cargo, e isso é enfrentado, ou seja, é muito com um discurso que capta um outro ameaçando. Isso claramente a gente observa durante os anos 70, e esse movimento ele tem uma espécie de núcleo, um núcleo que protagoniza, são os presidentes da Associação dos Arquivistas Brasileiros, mas também ao redor dessa presidência uma diretoria, que tinha lá secretário, tesoureiro. E uma coisa curiosa que eu observei nos anos 70 é que você tem uma presença significativa de servidores do Arquivo Nacional. Durante os anos 70, ali naquela diretoria, também mais ainda. Sim, eram associados. Mas uma coisa que eu observei, que na década de 70, e eu observei isso até por uma provocação de um texto do professor Zé Maria Jardim, que disse assim: em que medida essa associação ela não está dentro do Estado, ela não é o Estado agindo dessa maneira. Grosso modo, bem caricato isso. Mas enfim, o que eu observo é o seguinte: tinha presença de servidores do arquivo, mas nunca era a presidência de um servidor do arquivo. Foi do Esposel, depois foi da Marilena, mas não foi, pelo menos nos anos 70, a presidência de um servidor do arquivo. Ela de fato foi abrigada à sede por um tempo lá na FGV, depois recentemente, no final, tinha sua sala na Presidente Vargas, mas nos anos 70 você tinha esse núcleo, e esse núcleo tinha figuras, eu acho que a principal figura é o José Pedro Esposel, que há pouco tempo faleceu, e ele era um militante. Eu gostei muito de conhecer mais detalhes sobre a história dele, mas a história dele passa pelo curso permanente de arquivo, em 65, que ele tinha uma formação que era inicialmente para dar aula de geografia e história, mas, enfim, porque ele se viu vinculado à UF e o Banco do Brasil, ele fez um movimento de procurar o curso permanente de arquivo no Arquivo Nacional, e lá uma relação também assim muito eufórica que ele teve a partir da aproximação com as professoras do curso permanente de arquivo. Ele se despontou logo, ele logo se notabilizou por seu entusiasmo, né? Eu acho que fundamentalmente é uma pessoa, esse entusiasmo se traduziu em bastante liderança. Portanto, ele está na presidência da associação nos primeiros mandatos, ele está com um discurso muito capaz de sistematizar esse projeto. Em 77 tem um outro evento interessante, que é quando Santa Maria tem o seu curso aberto e o curso do arquivo foi transferido para o que é hoje Unirio. Ou seja, em 1977 você tem concretamente formados no que é hoje Unirio arquivistas. Eles não têm um respaldo legal sobre, olha, existe uma profissão regulamentada no Brasil. Não tinha, mas já estávamos formando. O cargo de arquivista, ele não aparece a primeira vez em 78 na lei, ele aparece em alguns outros instrumentos normativos inferiores, planos de cargos do DASP, alguns planos de cargos até de instituições públicas. Na primeira metade do século XX tinha o cargo de arquivista.
mas em 78 essa lei que a associação apresenta como sendo resultado de uma articulação do movimento desde 71, quando foi buscando e teve audiências, ela é promulgada, e eu gostei também de ter contato com fontes que dão conta de um lobby que também ocorreu para que essa lei fosse, enfim, tramitasse, do jeito que o Vitor contou aqui, de caminhos e descaminhos para a lei de 91 e algumas articulações, bastidores mesmo. E teve da lei da profissão, e a Astreia Moraes, ela publicou em 2008 um livro, Trajetória da Arquivística, isso, e nesse livro ela publica muitos documentos pessoais, e acho interessante desses documentos que ela publica, documentos que dão conta de uma participação dela nos bastidores desse processo legislativo que desagou na lei da profissão em 78. Portanto, em 1978, quando a lei é promulgada, a gente tem as bases de uma situação inédita para o campo arquivístico, porque já começavam a ter egressos da graduação em arquivologia, desde 77, como curso superior, e uma lei que estabelecia uma restrição, inclusive. Quem é o arquivista? É quem fez arquivologia. Tinha um dispositivo transitório que, naquele momento, quem tivesse 5 anos de profissão ou 10 anos intercalados podia se credenciar como arquivista. Esses parâmetros de institucionalidade, eles são decisivos e vigentes até hoje. Essa lei da profissão, ela não foi alterada, ela continua, tanto a lei como o decreto que regulamentou meses depois. E eu gostaria de destacar que uma crítica que eu tive contato, que é de uma dissertação de mestrado, o nome da pessoa é Cláudio Crespo. Ele não cursou arquivologia, mas atuou em arquivos e fez um mestrado na área de comunicação da UF sobre arquivos setoriais, e ele fez uma crítica que esse processo rico na década de 70, que começa com a organização da AB, em 78 já tem o curso superior e a lei da profissão, trouxe avanços em termos institucionais, de reserva de mercado e até de força corporativa, mas ele chamava a atenção que isso não teve tanta força em outros planos, do tipo para a visibilidade dessa profissão em termos, enfim, sociais e mais amplos, não teve. E essa área continuaria contando muito com o credenciamento de profissionais por outros meios, que não o da graduação. Ele faz uma crítica que se esse modelo fosse tão exitoso, ele aos poucos desativaria outros canais para profissionais se credenciarem e atuarem com os arquivos. E ele chama a atenção disso de maneira crítica, e o que ele aponta para enxergarmos isso? Em que medida cursos como a especialização na USP, nos anos 90, formou uma série de profissionais com muito impacto em vários arquivos brasileiros, e essas pessoas não fizeram esse caminho
de credenciamento profissional, que foi o modelo institucionalizado na década de 70. Essa crítica também aponta para a quantidade pequena que você tem de egressos da graduação em arquivologia no Brasil inteiro, desde quando? Desde a década de 70. Ou seja, existem muitos outros profissionais que não são egressos da graduação em arquivologia, que estão atuando com o trabalho arquivístico e encontraram outros meios para se credenciarem como profissionais de arquivo. Não só a especialização, mas a própria experiência, e chama atenção para isso. Eu acho que esse é um ponto importante, e eu também destacaria a partir da fala do professor Vitor, que os anos 80, esse projeto de modernização do Arquivo Nacional, e a gente tem ali um laboratório de formação de muitos profissionais da área, que são destaques até hoje, o professor Vitor, por exemplo, e que eles fizeram um outro caminho, se credenciando como especialista na área, sem ser o caminho que a associação, naquele momento, na década de 80, colocou como um projeto e institucionalizou no país. Eu destacaria essa crítica, mas também hoje o meu compromisso com a formação de arquivistas no país, e a partir da Unirio, me faz pensar sobre as perspectivas da profissão, que são bastante positivas. Eu vejo uma agenda de conquistas que a gente precisa de ter, e por mais que os tempos atuais